Seja bem-vinda, seja bem. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem A Ressurreição dos Mortos, que segue narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Faremos uma leitura e um aprofundamento, uma reflexão. Faremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 22, versículo de 23 a 33. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não existir ressurreição, e o interrogaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem ter filhos, seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo se casado, morreu, e como não tivesse descendência, deixou a mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois que todos a tiveram? Jesus respondeu-lhes: estais enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a ressurreição dos mortos. E agora, vamos à narrativa de Marcos sobre a mesma passagem. Marcos capítulo 12, versículo de 18 a 27. Então foram até ele alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, e o interrogavam: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que morra, deixando mulher sem ter filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu, sem deixar descendência. O segundo tomou-a e morreu, sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro, e os 7 não deixaram descendência. Depois de todos, também a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 a tiveram por mulher. Jesus disse-lhes: não estáis errados, desconhecendo tantas escrituras como o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Estais muito errados. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre a ressurreição dos mortos. E agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas.
Lucas capítulo 20, versículo de 27 a 40. Aproximaram-se alguns saduceus que negam existir ressurreição. Interrogaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo, depois do terceiro, a tomaram. E assim os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim, também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher, nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés vindicou na passagem da sarça, quando diz: o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram: Mestre, falaste bem. E já ninguém ousava interrogá-lo sobre coisa alguma. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre a ressurreição dos mortos. Agora vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem, mas antes quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem. Compartilhe para que mais um irmão também façam parte desse estudo. E deixe aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui os três evangelistas, eles trazem uma mensagem muito importante e tão distante do nosso entendimento, né? Que é sobre a ressurreição. Primeiramente, a questão da ressurreição no Antigo Testamento, ela foi muito pouco aprofundada, né? Se você for pegar as Escrituras, poucas vezes se tratou sobre a ressurreição e todas as vezes foram de forma superficial, né? Então Jesus ele vai fazer uma abordagem mais aprofundada do que seja a ressurreição. E aí ele é abordado pelos saduceus que não acreditam na ressurreição e trazem uma questão para que Jesus pudesse resolver. Não se sabe se é uma situação real ou se foi apenas uma forma de interrogar Jesus a respeito da veracidade da ressurreição, né, dos mortos. E é uma questão que está muito voltada à tradição daquele tempo, né? De que se o irmão não tiver descendente, o outro irmão daquele que faleceu precisa casar com a viúva para garantir a descendência. E nós vamos poder perceber isso durante as escrituras, situações em que acontece. Mas nesse caso, foram 7 irmãos que tiveram a mesma mulher. E aí a dúvida dos saduceus, de quem será a mulher? E aqui Jesus ele traz um ensinamento precioso e único, não é? Nunca nas escrituras até então, essa questão do mundo espiritual havia sido abordada, né? Sobre como as coisas acontecem no plano espiritual. Que o conhecimento que nós temos, ele se limita ao campo material. Nós não sabemos como se dão as coisas no mundo espiritual, né? No reino de Deus.
E aqui Jesus ele dá uma pista, né? Primeiramente, ele ele esclarece que o nosso entendimento sobre relações entre as pessoas não é o mesmo da avaliação de Deus, né? Porque a nossa visão sobre essa questão de homem, mulher e casamento é muito do campo material, né? E não existe uma reprodução dessas relações no mundo espiritual, conforme a explicação de Jesus, né? Que nós seremos parecidos com os anjos, né? Então não existirá mais união matrimonial, conjugal, né? Entre homem e mulher. Todos serão como irmãos, né? Então essa é uma explicação única aqui, que afinal só Jesus poderia dar, é aquele que desceu dos céus para cumprir o seu ministério, né? Só ele poderia dizer com tanta propriedade da forma que foi colocado. E ele também fala da questão de que Deus não é Deus de mortos, né? Então não existe morte no reino celeste, né? Todos estão vivos, né? O que acontece, na verdade, é uma transição, né, do mundo material para o mundo espiritual, que talvez pode durar segundos até, não sabemos, não temos esse conhecimento, mas a verdade é que Deus é um Deus de vivos, todos nós prosseguiremos, né, numa vida após a morte. É claro que nós sabemos que temos que praticar boas obras para que a gente seja digno de estar ali junto aos filhos e filhas de Deus, né? Mas aqui Jesus ele traz aqui um ensinamento muito profundo e importante para que a gente tenha minimamente um entendimento, né? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer depois que nós teremos inclusive outros corpos, né? O Espírito Santo ali dizendo a Paulo, pela boca de Paulo, que nós teremos outros corpos. Portanto, podemos nos deparar com uma realidade completamente diferente daquelas que a gente tem entendimento, né? E as multidões ficam ali extasiadas, né, com esse ensinamento novo que Jesus vai trazendo, né? Bem, aí o Marcos, em seu evangelho, ele vai trazendo também, né, a mesma, a mesma narrativa, né? Ele traz pouca variação, né, do Evangelho de Mateus, ou de Mateus para o de Marcos, né, porque existe o entendimento de que Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho, né? Aí vai falar da questão da sarça, né? Quando Deus fala que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, ele estava citando personalidades, né, bíblicas que estavam com ele, vivos, né? Ali ao seu lado. E aí Jesus falou quanto eles estão errados, né? Por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Por que ele fala a Escritura e o poder de Deus? Porque essa realidade não está nas Escrituras, porque as Escrituras, os evangelhos, eles se limitam a falar a realidade do campo material, que tem relações com o mundo espiritual, mas são regras que são validadas para o mundo material, né? O mundo espiritual é uma outra realidade que nós não tivemos contato, né? Por isso, o equívoco aqui na abordagem dos saduceus, né? Bem, aqui e Lucas, ele segue a narrativa, mas ele traz alguns elementos novos aqui, né? Nesse primeiro parágrafo, ele mantém a narrativa, mas aqui ele traz, inclusive, abordagens que ainda não foram feitas, né? Quando ele fala aqui, ele chama de filhos da ressurreição, né? Essa palavra é nova aqui no Evangelho, né? Em nenhum outro local Jesus ele chama de filhos da ressurreição, ou seja, nós que partimos do mundo material nos tornamos filhos da ressurreição, ou seja, nós começamos uma outra nova vida no mundo espiritual, né? Então aqui ele nos chama de filhos da ressurreição. Isso ainda não tinha sido colocado assim dessa forma, né? E tem uma outra questão curiosa, que ainda é antes
quando, antes de citar filhos da ressurreição, ele fala que também não, como também não podem morrer. Ou seja, é interessante isso aqui, né? Que a vida ela não pode ser acabada, né? Que nós não podemos morrer no mundo espiritual, né? Então, a gente nasceu mesmo para a vida, né? Então, aqui ele cita que nós não podemos morrer. Olha que mistério, né? Então, essa é a explicação de sabedoria de Jesus, né? Muito acima da nossa compreensão, falando aqui das relações do mundo espiritual, né? Muito diferente da realidade que nós podemos imaginar. Então, nós podemos aqui entender um pouco mais, né, dessa realidade do mundo espiritual e saber que Deus jamais iria preparar para nós uma realidade que não fosse uma realidade boa, mas nós devemos praticar boas obras para que nós sejamos dignos, né? Porque aqui em Lucas, Jesus ele vai falar a respeito de que aqueles que se acharem dignos, né? Então, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos. Então, nós temos que nos achar dignos para podermos estar ali junto a Deus, né? Junto aos anjos, junto àqueles que tiveram uma vida de justiça, uma vida temente a Deus, né? Então, aqui Jesus ele fala do mundo da parte daqueles que são dignos de estarem junto a Deus, né? Ele não trata aqui aquela outra realidade que nós conhecemos daqueles que não fizerem a vontade de Deus. Então, se nós acharmos dignos diante de Deus, essa é a nossa realidade que está mencionada aqui nos evangelhos. Amém? Então, cuidemos que a gente seja digno de estar aí entre os filhos e filhas de Deus e reinarmos para a vida eterna, para todos sempre, ao lado do nosso Senhor, ao lado de todos os nossos irmãos e irmãs que foram justos e justas aqui nesse mundo. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho, muita fé no coração e uma vida de santidade, que Deus nos reconheça como dignos da sua morada. Amém? Forte abraço.